eu sou a Ana e hoje eu estou aqui com o resto da minha opinião da série A Seleção, com os livros A Herdeira e A Coroa, que são os últimos dois livros nesta série. No vídeo passado eu falei de A Seleção, A Elite, A Escolha e Feliz para Sempre, exatamente, que são os primeiros livros nesta série e que abordam e retratam certas personagens, enquanto nestes livros nós contamos com a filha dessas personagens, da América e do Maxon. A Evelyn é a futura rainha deste reino e basicamente nestes dois livros nós vemos ela a preparar-se para tomar o trono e também a ter a sua própria seleção, assim como Maxon teve quando tinha a idade dela. E eu confesso que estava bastante ansiosa quanto a esta série e eu fui adiando bastante tempo. Eu tive a Herdeira cá em casa para aí 1 ano e meio e foi só quando saiu agora Feliz para Sempre que eu pensei: não, chegou a altura, isto é ridículo, eu tenho os livros cá em casa, porque não, vamos lê-los. E eu realmente fiquei bastante surpreendida quanto a esta série, porque eu já tinha ouvido coisas pouco positivas sobre a série em si, mas especificamente sobre a personagem principal, a Evelyn. E então eu estava com um bocado de receio de não gostar dela. Mas no entanto, a série surpreendeu-me no sentido em que a Kiera Cass realmente mostrou que ela é capaz de criar todo um género de personagens diferentes. A Evelyn é completamente diferente do Maxon e da América, ela teve um crescimento e uma infância completamente diferente deles. E ela é uma personagem que realmente cresceu com o conhecimento de que ia ser a futura rainha, a primeira futura rainha no reino dela, e claro que isso tem um peso nela, e claro que ela cresceu sabendo isso e adaptou-se a esse conhecimento. Então eu adorei-a, sinceramente. Claro que houve alguns momentos em que eu achei-a mais mimada e mais distante, mas eu gostei de como ela era uma personagem sólida por si mesma. É uma mulher independente, uma mulher mais fria, mais reservada. Adorei também voltar ao mundo da seleção, de ver a seleção a acontecer e de voltar a ver e a reconhecer personagens antigas, mas agora mais crescidas. Adorei ver isso, adorei ver a América, o Maxon, o Aspen, todas estas personagens que nós conhecemos nos primeiros livros da seleção, já crescidos, adultos. E novamente a Kiera Cass faz um trabalho excelente a introduzir um bocado da política do reino, o que nós necessariamente não acharíamos que aconteceria nestes livros, porque estes livros são tão romance, drama, que uma pessoa não acha necessariamente que vai haver algum tipo de política inerente neles, mas eu adoro isso. Porém, eu sinto que devia haver mais. Eu acho que A Coroa acabou de uma forma muito repentina e foi um livro muito curtinho, então eu adoraria ter visto mais umas 100 páginas, do que aconteceu depois da Coroa. Podia estar dentro da Coroa, não precisávamos de um livro separado, precisávamos só de saber mais, porque eu acho que acabou de uma forma muito repentina e eu gostava muito de saber o que é que ia acontecer a seguir. Tem mais pormenores, eu preciso saber. E pronto, eu não posso falar mais desta série sem falar de spoilers, por isso se ainda não foram ler a série, vão lá e leiam. Eu ainda não disse, mas eu dei à Herdeira 4,5 estrelas e à Coroa 4,25 estrelas, mais porque eu senti que A Coroa, como já disse, foi um livro muito curtinho e que foi muito rápido, foi a altura a tentar despachar aquilo o mais rapidamente possível, e então por isso é que eu tive que cortar um bocadinho na cotação. Se vocês ainda não leram estes dois livros, vão lá ler, porque realmente vale muito a pena, e depois voltem e vamos falar mais sobre eles. Ok? Ok. Então vamos começar com a Herdeira, como é óbvio. Eu confesso que a Herdeira eu estava bastante receosa, porque eu estava com medo de encontrar uma personagem principal com a qual eu não me relacionasse, que fosse bastante mimada, arrogante, e confesso que a Evelyn, embora tivesse os seus momentos melhorzinhos e piorzinhos, não foi nada disso. Eu realmente gostei muito dela, gostei de descobrir mais um pouco sobre ela, todas as páginas. Ela é uma personagem muito forte, muito independente e que não tem medo de ficar sozinha, não tem medo de subir ao trono sozinha e governar sozinha, o que eu acho fantástico e aplaudo-a por isso, sinceramente. E eu adorei ver como a Kiera Cass incorporou esta vertente mais feminista no livro, quase, porque do mesmo modo que nós temos uma personagem principal muito forte, muito independente, que não precisa de um homem e que não se quer casar, ela está bem sozinha, o que eu acho fantástico. Também temos este povo, um povo que vê a personagem principal como fria, como distante, e do mesmo modo que se fosse um futuro rei a agir da tal forma, eles não se importariam, como é uma mulher, eles não gostam dela. E eu acho que isso é palpável em toda a nossa sociedade, porque em cargos de poder, quando são mulheres a fazer as mesmas coisas e a agir do mesmo modo que os homens agiriam, elas são tomadas como frias, calculistas,
mazinhas, vá, e então eu gostei que a Kiera Cass incorporasse isso mesmo neste livro. E assim como aconteceu com os outros livros da seleção, eu voei neste. Eu realmente não posso dizer que estava surpreendida, porque nos outros livros eu também li super rápido e aqui eu estava a tentar devorar o livro o mais rapidamente possível para saber o que ia acontecer a seguir. O que eu não estava à espera, no entanto, é que o ritmo do livro fosse tão diferente do ritmo dos outros livros. Por exemplo, a seleção que nós temos durante estes 2 livros é tão diferente da seleção que nós tivemos com o Maxon. O ritmo das coisas. Por exemplo, nos primeiros livros da seleção do Maxon, sempre a acontecer coisas, há sempre drama a acontecer, há sempre alguma coisa, há sempre um encontro com uma rapariga, há sempre um escândalo qualquer, enquanto que aqui nós convivemos muito com a realidade que a seleção da Edelyn é uma farsa quase. Ela faz o mínimo para as pessoas não descobrirem que aquilo é tudo uma farsa, mas não há nada a acontecer basicamente. Não há encontros, não há dramas, não há discussões, é tudo assim muito calmo no início. Eu realmente fiquei muito surpreendida por isso. E também acho que pronto, revela este certo paralelismo entre as duas seleções que eu não estava nada à espera. Mais tarde, claro, depois as coisas começam a aquecer. Então eu gostei muito de ver que a Kiera Cass não se baseou tanto na seleção do Maxon para a seleção da filha dele. A filha é completamente diferente e por isso faz sentido ela ter uma seleção completamente diferente do pai. Aliás, uma coisa que eu adorei nesta seleção foi que não houve, para mim pelo menos, uma escolha óbvia desde o início. Eu não pensei, não, é este que vai ser. E quando que no Maxon a escolha era tão óbvia, era a América. Claro que ela é a personagem principal que nos contou a história e há ali um romance desde o início, mas aqui não, aqui nós... A história é contada pela Edelyn e então nós não sabemos qual é que ela vai escolher de todas as opções que tem. Então eu confesso que quando terminei a Herdeira, eu não fazia a mínima ideia de quem é que ela ia escolher. Eu tinha 5 ou 6 opções que eu achei viáveis, mas todas elas eu pensei, não sei quem é que vai ser escolhido. O que foi um bónus para mim, porque eu realmente, depois quando li a coroa, eu estava bastante imersa naquilo. Eu estava tipo, ok, eu tenho de descobrir quem é que vai ser escolhido, porque eu preciso saber! E para mim, de todas as opções que eu tive neste livro, achei mais viáveis. Havia o Harry, claro, o Harry que era o finlandês. Eu achei-o tão fofo, tão querido, tão cavalheiro, mas eu sabia, ele não devia muito ser escolhido porque há aquela diferença da língua que é um bocadinho, pronto, é um bocadinho complicada. E depois, claro, o Eric. O Eric, eu sinceramente, eu adorei-o. Eu adorei ver como havia ali aquele amor proibido quase. Ele era, eu não sei porque na minha cabeça eu sempre imaginei o mais velho que o resto dos selecionados, mais maduro, não sei porquê, se calhar por causa das ações que ele teve durante a Herdeira e a Coroa, mas ele não era um selecionado, ele não foi sorteado. Então ele não podia ser escolhido, não é? Pelo menos na minha cabeça era isso que eu tinha. Ele não podia ser escolhido, porque senão, se o povo já não gostava da Edelyn, se ele fosse escolhido, então havia assim um motim quase. E então, para mim, é tipo, ok, tu também já foste, não dá. Depois também houve o Kyle, e o Kyle, embora fosse a personagem com que a Edelyn tivesse mais momentos e que ela conhecesse há mais tempo, e que eu senti que a Kiera Cass estava à força toda a tentar que nós gostássemos dele. Eu não via ali muita química. Gostava dele, achava que ele era um bom amigo para a Edelyn, mas não via ali um futuro rei ou um futuro marido para ela, sinceramente. Não me animou muito. E quando terminei a Herdeira também havia o Halo que eu adorava, eu achava bastante fofo, mas eles só tiveram 1 ou 2 cenas juntos durante a Herdeira toda, então eu pensei, se calhar não vais ser tu escolhido, amigo. Não foi. Então, quando eu terminei a Herdeira, era este mais ou menos o conjunto de personagens que eu pensei, ok, vocês podem ter, tipo, uma oportunidade de serem escolhidos, mas eu confesso que todos eles eu não tinha ideia de quem é que iria ser. E agora falando um bocadinho mais da parte política deste livro, eu confesso que eu adorei que a autora incorporasse essa vertente no livro, porque, como eu já disse, é um livro e uma série tão romântica, tão dramática, que uma pessoa quase se esquece que nós estamos a viver uma monarquia absoluta. E claro que há decisões e há este jogo de poder que está inerente no livro. Então eu adorei que a Kiera Cass mais uma vez incorporasse esse poder e essa política. E no final de a escolha, nós temos a escolha,
a escolha, do, do Max de abolir as castas. E no fim desse livro nós pensamos que tudo vai correr bem e que eles viveram felizes para sempre, mas nestes livros nós vemos que na realidade não foi isso que aconteceu. Sim, o povo ficou bastante feliz nos primeiros anos, mas agora há uma grande discrepância a nível social e embora tenha sido abolida as castas, isso não quer dizer que mentalmente não continua a haver essa diferença neles. Não haja um preconceito de quem era a casta 2 e de quem era uma casta 7 há uns anos atrás. Então eu adorei ver como a Kiera Cass não se esqueceu de nos contar isso e não se esqueceu de incorporar essa realidade nestes livros. Quanto ao fim, eu sinceramente acho que foi um bocadinho semelhante nos dois livros, porque eu achei que foi bastante despachado. Só que na Herdeira é caída tipo uma bomba atómica no livro e nós não sabemos o que é que está a acontecer. O irmão da Adelaide decide casar-se e fugir e tchau tchau. E embora ela tenha perdoado a coroa, eu sinceramente continuo a achar que ele é horrível. Ele é um péssimo irmão, especialmente porque aquelas coisas que ele disse à Evelyn na carta dele e é alguém que eu vejo como bastante privilegiado, mas que não sabe ainda que é. Então eu realmente não gostei dele e continuei a não gostar dele na coroa, por isso para mim é um personagem que ficou quase apagada. O programa de saúde da América, que também caiu assim do nada, é a seleção. Nós não temos a América como alguém com uma saúde precária ou assim, então vê-la uns anos mais tarde, mais velha. E durante o livro todo a Kiera Cass foi dando-nos estas pistas que os pais da Evelyn estavam mais velhos e cansados. E no final do livro, a mãe dela ter um ataque cardíaco foi... What? Como assim? Mas achei que foi um livro, um final muito despachado. Porque aquilo aconteceu tudo para aí em 12 páginas e se a autora tivesse aumentado o número de páginas teria contribuído para o suspense e para o drama, porque quando eu terminei o livro eu quase ainda não tinha assimilado que a América podia morrer. Agora vamos falar da coroa, e a coroa é um tiny livro, e então poucas coisas aconteceram, mas muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, e foi assim, mais ou menos despachado. Mas claro, nós vemos uma evolução gigantesca na Adelaide, vemos como ela deixou de pensar que ela não precisa de um homem ao lado dela para apoiar, para perceber que pode aceitar a ajuda das pessoas e pode aceitar a ajuda de um homem, se tiver que ser. E eu realmente gostei de ver isso, diferença de comportamento para os selecionados que ela teve desde o primeiro livro até ao final do segundo. Foi realmente gigantesca e eu adorei ver isso, adorei ver como ela cresceu enquanto pessoa, enquanto profissional. Ela teve que subir ao trono e teve que governar durante uns tempos e ela cresceu tanto profissionalmente, eu adorei ver isso, adorei ver as reuniões em que ela teve que mostrar que ela é que estava no poder e que ela já não era mais uma criança, que ela era a rainha e foi brutal, eu fiquei tão orgulhosa, pois o romance aqui ficou mais evidente para mim e ficou tipo, obrigada, porque eu realmente gostava muito do Eric, só que eu achei que ele não podia ser o escolhido, porque ele não era um selecionado, ele estava ali como tradutor. E então ver que a Adelaide gostava dele de qualquer forma e que ela estava receosa de quebrar as regras e receosa do que o povo fizesse, foi tão adorável. Eu adorei ver as cenas deles, do quão cavalheiro e misterioso o Eric era e como ele gostava dela, mas ele não podia dizer isso porque ela estava prestes a casar-se com algum deles. E então foi tão fofo, foi mesmo muito querido. E eu confesso que nas últimas páginas eu estava um bocado perdida, porque ela ia casar com o Harry, exatamente, o Harry. E então houve aquela tentativa de noivado com ele, que durou 5 minutos, até o pobre coitado perceber que ele não era amado por ela e que ela gostava do Eric. E então, pronto, foi bastante adorável, eu adorei ver as cenas entre eles, mas para mim, sinceramente, eu adoraria ter tido mais, porque nós temos aquelas cenas todas deles a gostarem um do outro, mas a saberem que não podem continuar, e depois temos o fim, que afinal nós vamos continuar e nós somos um casal e olha, whatever. Mas depois nós já sabemos o que acontece a seguir. Nós não temos nada a seguir. Eu queria saber o que acontecia a seguir. Eu queria vê-los enquanto casal, enquanto governantes do reino. E não aconteceu. Triste. Outro aspecto que eu também adorei foi como a Adelaide lidou com o Kyle. Porque o Kyle estava pronto a ser o próximo rei,
a aceitá-la enquanto mulher dele, embora eles não estivessem apaixonados, e notava-se isso. E ela não quis, ela percebeu que o Kyle não era um espírito que fosse para ficar guardado, que ele não era alguém que queria ficar no castelo para sempre e viver no castelo e fazer da política o seu trabalho. Ele era um arquiteto e ele devia estar no mundo a descobrir e a melhorar o mundo das pessoas. Então eu adorei como a Aileen lidou com isso e realmente mostrou como ela melhorou durante esta série toda e como a seleção fez com que ela se tornasse uma pessoa tão melhor. O mesmo é dito com a Josie, que ela era realmente uma criança tão irritante. E sim, essa sim, eu realmente não gostei de ver no meu primeiro livro, porque era realmente irritante vê-la atrás da Aileen e tentar imitar a Aileen. E embora eu conseguisse compreender porquê, se fosse eu, iria irritar-me tanto. Mas no segundo livro também já há um crescimento dela, e há o crescimento da Aileen de aceitar a Josie. O fim da coroa foi também bastante despachado, pior ainda porque a coroa é bem mais pequenino que a herdeira, então eu confesso que o último capítulo, não, o penúltimo, aquele penúltimo capítulo em que nós sabemos que a Aileen vai anunciar o noivado com o Harry, mas depois afinal de contas é o Eric com quem ela quer ficar e depois ela anuncia que vai ficar com o Eric e depois, mas também, olha, vamos pôr uma monarquia constitucional. E pronto, acaba. E então eu achei que isso foi um bocadinho despachado meio. Foi tipo, olha, isso vai acontecer, zuma, e pronto, tchau, beijinhos. E então eu confesso que foi um bocadinho penoso para mim, porque a série andou tão bem, correu tão bem, e depois a autora despacha todas estas informações novas e tudo aquilo que nós queríamos que acontecesse em 3 ou 4 páginas e pronto, acaba. E eu gostava muito de saber o que é que ia acontecer a seguir, como é que foi o casamento dela com o Eric e a relação deles, como é que o povo aceitou, especialmente esta mudança de política e mudança de governo. Gostava de ver isso incorporado na série. Mas de qualquer forma, eu adorei esta série, sinceramente, adorei conhecer estas personagens, adorei ver esta nova seleção, foi completamente diferente da seleção do Maxton, por exemplo, e eu gostei muito de ver como a autora não se deixou restringir já por aquilo que tinha criado há uns anos atrás com a seleção. Digam nos comentários o que é que vocês gostaram mais desta série, se preferiram esta série, a personagem principal, a Aileen, à América, porque eu sei que há alguns que sim. E pronto, vemos no próximo vídeo e adeus!